Não se deixe ser escravizado pelos bens materiais. Se você tiver qualquer problemas materiais, eles são passageiros. São coisas que a gente adquire, a gente às vezes perde e às vezes volta a conquistar de novo. Se você teve um arranhão no seu carro, procure olhar seu carro, seu amado carro, como um todo e não como um mínimo. Um arranhão, em 3, 4 dias, o lanterneiro refaz. Mas o que é importante é que você conquistou seu patrimônio, você adquiriu ele, né? Não foi um presente, foi uma conquista. Mas você não pode fazer desse pequeno arranhão um martírio para a sua vida, por mais novo que seu carro seja. Porque você tem que ter uma visão, pegando esse exemplo do automóvel, mas na própria vida, num todo, você tem que olhar no sentido amplo. Muitas pessoas perdem a sua liberdade, tomarem atitudes do mínimo que ele enxerga sobre a questão em si. E aí vai para a cadeia, pega pena, pega prisão de anos, porque ele não olhou num todo, mas sim olhou no mínimo da situação. Então, a gente tem que aprender a treinar o nosso cérebro para criar esse mecanismo não de autodefesa, não chega a ser, mas de inteligência. Nós somos inteligentes, nós temos uma mente excepcional. Nós podemos sugerir emoções. Você tanto pode, como uma parte de adaptação, você sugerir no mal o bem-estar e no bem o mal-estar. Então, nós temos essa capacidade de fazer essa inversão de interpretação que o nosso psicológico nos comanda. Então, devemos olhar as coisas, mas num todo. As coisas banais são banais e às vezes a gente transforma, dando ela a condição dela se sentir grandes coisas e que venha a nos afetar emocionalmente, tirando os nossos equilíbrios, tirando o nosso chão. No entanto, grandes coisas a gente toma pequeno. Eu vou citar uma. Às vezes você tem um bom amigo, uma boa amiga, um parente amigo que lhe dá as coisas, que lhe favorece coisas, e você não dá valor, porque você tem uma grande coisa, mas você olha como uma pequena coisa. Às vezes você tem uma pessoa má que você vislumbra ali grandes coisas, como uma pessoa que não lhe dá nada, não lhe favorece nada, não lhe dá ajuda, não lhe dá a mão, e você trata na sua casa como uma nobre visita. Então é você olhar a pequena coisa como grande coisa. Isso mostra claramente como você tem essa deficiência de transformação das coisas que valem e aqui não pode, não deve valer nada. A nossa sociedade sofre porque elas valorizam pequenas coisas como grandes coisas. Então, como eu falo, você tem que olhar o todo no sentido como algo valorável para a sua vida, para a sua estima, para as suas vibrações boas, e não valorizar
mínimo como uma coisa num todo, fazer do todo o mínimo e do mínimo um todo. Por isso que o nosso povo sofre, porque eles estão valorizando o mínimo como um todo. Já os tradicionais, que valorizam o esforço, o trabalho, a ascensão, as conquistas, os ganhos, porque eles têm dentro da sua visão lógica o sentido do todo. Por isso que nós estamos vivendo o caos, a miséria, a fome, o sofrimento, e eles só sabem culpar o sistema, mas eles são culpados quando estendem a mão para receber as migalhas que caem do prato dos seus donos.